episódio de hoje tem identidade digital na Espanha, seguros em DeFi e OIX, o token indígena. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje, a gente fala sobre identidade digital, num anúncio que foi feito essa semana pelo Santander, Repsol e Alastria. Tem outras empresas envolvidas aqui. O nome do projeto é Projeto Dalion. E o Projeto Dalion, que tem aí quase um ano, mais de um ano já, e está além da conceituação, já está realmente entrando aí na fase de teste para lançar em maio de 2021, é um projeto de identidade digital baseado na tecnologia Quorum, que é uma versão permissionada do blockchain do Ethereum e roda em cima da rede da Alastria, que é uma empresa de tecnologia voltada para blockchain que tem tido bastante sucesso e tem bastante casos de uso com blockchain, né? A solução em si é baseada numa versão anterior chamada ID Alastria, que é um modelo inspirado nos conceitos de Self-Sovereign Identity, que é a identidade autossoberana, autogerida, né? Aqui a ideia é emitir certificados e validar a identidade digital dos usuários que passam a ter controle sobre os seus dados. E esses dados são acessíveis sempre que o usuário, dono desses dados, permite acesso de uma outra pessoa ou entidade. Nesse caso aqui, o blockchain não armazena dados pessoais, armazena hashes ou IDs que validem os dados pessoais que estão armazenados nos parceiros. A razão pela qual dados pessoais não podem ou não devem ser armazenados no blockchain é que, em função das leis de privacidade de dados, os usuários, as pessoas, os indivíduos, têm a liberdade de pedir para serem esquecidos. E no blockchain você tem essa questão da imutabilidade. Então existem arquiteturas como essas que permitem que você armazene referências cruzadas às identidades originais, mas que não armazene fisicamente dados pessoais, individuais, que identifiquem a pessoa para que ela possa ter esse chamado direito de ser esquecido, né? Aqui no caso não existe ainda, e isso é um dos fatores que eu acho que polemizou um pouco esse anúncio durante a semana, não existe um caso de uso específico sendo desenvolvido. Em geral, a gente vê blockchains ou casos de uso sendo desenvolvido para blockchains com muita especificidade, começo, meio e fim, e é uma rota interessante porque você consegue provar o caso e já ganhar benefícios de negócio. Aqui, como identidade digital é quase como que uma camada de fundação para outros casos de uso, e até mesmo para casos de uso específicos de gestão de identidade, um pouco da polêmica da semana foi por que isso é tão genérico? Será que vale a pena? Será que isso é um caso interessante para ter e tal? Então acho que tem alguns ângulos aqui. Primeiro, é mais difícil provar que esse é um caso fundamental, porque não tem um começo, meio e fim, não tem uma resposta óbvia. Mas segundo, como identidade digital ou identidade autossoberana é um caso muito fundamental e que permite que outros casos de uso, tanto de identidade quanto de casos transacionais ou de monetização, sejam instituídos em cima dessa primeira camada,
desse primeiro caso de uso mais genérico, é possível que o Dalion esteja vislumbrando um modelo que a gente chama de future proof, né, a prova de futuro, para que ele possa ser extensível para outros casos de uso e ser usado como foundation. Então, resta para a gente, obviamente, acompanhar. Maio tá aí, né? Maio 21 tá aí, e eu tenho certeza que a gente vai ouvir mais falar sobre o que está acontecendo na Espanha em relação à identidade digital, através desse e talvez até mesmo de outros projetos que venham a se alavancar em cima do Dalion. O que você pode fazer se a sua aplicação em DeFi for hackeada ou o código do smart contract que você está usando para rentabilizar os seus criptoativos tiver um bug e tiver um comportamento inesperado? Pois foi pensando nisso que a Nexus Mutual criou um DeFi Insurance para contratos DeFi. É um seguro que você pode contratar em que ele, observando a natureza do código do DeFi que você está usando, do smart contract DeFi que você está usando, você pode se proteger sobre eventuais falhas nesse contrato ou eventuais exploits, né, hackings. Uma coisa muito interessante é que ele é um seguro em DeFi para produtos de DeFi. Então, só para recapitular, né? DeFi é Decentralized Finance, são maneiras de você utilizar seus ativos cripto para replicar produtos, replicar ou, obviamente, inovar produtos financeiros no ambiente cripto. Então, tem categorias de investimento, tem categorias de empréstimo, então você pode depositar suas cripto e emprestar, você pode ter derivativos, você pode inclusive tomar empréstimos em cripto e fazer uso para outros produtos. Então é quase que um Lego, né, de produtos financeiros que você pode ir compondo com criptoativos e contratos inteligentes para monetizar a sua carteira. E aqui a Nexus Mutual é um protocolo DeFi construído em cima do Ethereum que protege os clientes, né, os mutuários, de falhas e ataques aos seus contratos de DeFi. Como que funciona? Né? Você escolhe qual contrato inteligente de DeFi você quer proteger, você especifica em cripto qual o valor da cobertura e por quanto tempo você quer estar coberto. A cobertura é a proteção, né? Então eu tenho um contrato de empréstimo em DeFi, esse empréstimo em DeFi está previsto para tanto tempo, então você contrata o seguro sobre o período, né? A Nexus Mutual te gera uma cotação, né, e emite a transação usando um conceito aqui de MetaMask. A Nexus Mutual, obviamente, tem o seu próprio token nativo, que é o NXM. Esse token ele cobre as compras, ele permite você participar, na verdade, da avaliação de risco e sinistro, né, e prover capital para a seguradora poder rodar no ambiente cripto, né. Se você compra cobertura para o seu capital usando o NXM, né, para você contratar esse serviço, e você também pode se tornar o que eles chamam aqui de um assessor de risco. Aí você aposta, né, você toma um stake em NXM, né, e se o sinistro não acontecer, você recebe o retorno via prêmio, né, através do NXM. Então é um conceito interessante, né, porque realmente é um mercado muito novo do ponto de vista de estruturação, conhecimento, até regulação nesse sentido, né? E seguros em geral, eles realmente servem para isso. É quando algo que você contratou, ele vai contra aquilo que você contratou, não por desenho, mas por alguma falha. Isso é válido para o mundo real também, né?
você passa a ter uma cobertura. Essa cobertura obviamente custa dinheiro, porque é um serviço que está sendo prestado, e na eventualidade do sinistro, a seguradora tem capital para te ressarcir em relação àquele sinistro que você contratou e pelo qual você vem pagando uma taxa de serviço. Interessante que isso já tenha sido pensado e implementado também no ambiente DeFi, que é um ambiente que a gente está vendo que se sofistica cada dia mais. Então, vamos acompanhar aqui quais outras modalidades vão surgir nos próximos dias, semanas, meses, e a gente traz aqui para você também no podcast. Uma modalidade que a gente fala pouco aqui, né, no podcast, mas é uma modalidade que a tokenização ou a economia tokenizada permite, é a doação financeira através de tokens, né? O BNDES tem uma ferramenta em blockchain que faz a rastreabilidade do uso de recursos, né, de fundos para a Amazônia. Isso é um modelo de doação utilizando blockchain. E esse que a gente traz aqui para vocês hoje é um que eu achei muito, mas muito legal. Tá? É uma categoria de token para subsistência de dois povos indígenas, os Surui Paiter e os Cintas Largas. O objetivo desse projeto, né, o chamado OIX, é arrecadar recursos para garantia de renda mínima, para o resgate das culturas e outros projetos relacionados à necessidade básica dessas tribos, que estão baseadas aí no Mato Grosso e em Rondônia, e tem cerca de 4.000 pessoas. A estrutura, né, desse projeto, ela tá em Ethereum através de carteiras MetaMask, e foram criados aí 100 milhões de OICs, cada OICs custa R$ 10, né? E a ideia aqui é fazer caixa e ir usando, né, e liberando esses tokens para aquisição aos poucos, para que esses projetos sejam gradativamente financiados, né? Então, a empresa que foi formada para a emissão desses tokens chama Oixabaten, ou Oixabaten, perdão, não sei exatamente a pronúncia aqui. E quem compra o token está, obviamente, fazendo uma doação sem intermediários para as aldeias, né? Esse projeto, esse token foi lançado ontem na Blockchain Connect, né? E a tokenização, quem está fazendo o processo de tokenização é a empresa Tokify. Então, muito legal aqui. A gente já falou de renda básica universal aqui há alguns episódios, né? É um conceito ainda controverso, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista técnico, né? Esse token ele não é exatamente o conceito de renda básica que a gente endereçou aqui aquele dia, mas ele endereça um problema de renda básica, né? Essas tribos não têm o conceito de salário, ou remuneração, ou juros. Do ponto de vista econômico, são conceitos que não se aplicam a essas tribos. Então, esses fundos eles realmente vão trabalhar para resolver problemas específicos de subsistência dessas tribos, né? Então, essa aqui é mais uma das iniciativas que a gente chama aqui de Blockchain for Good, né? E obviamente são projetos desse que fazem a gente acreditar que realmente a economia do blockchain, né, ou a criptoeconomia tem e pode ter os mais variados sabores para atender os mais variados casos de uso, por mais simples que eles sejam, como é um caso desse, né, de rastrear as doações, mas e também casos de super sofisticação, como a gente tem visto aí no movimento do DeFi. Eu acho que tem aqui um aplauso para ser dado por essa iniciativa, né? Porque realmente são populações não só carentes de suporte e atendimento,
mas também com cultura específica, né? Com uma cultura própria, e de certa maneira esse token reflete isso, né? Reflete essa não sofisticação do ponto de vista econômico, do ponto de vista de juros, do ponto de vista de complexidade na estrutura financeira, por assim dizer. Então, muito sucesso aí ao projeto. Espero que a gente ouça grandes projetos também saindo desse primeiro experimento aí. Parabéns a todo mundo que está envolvido. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.